Só que ninguém sabe. Um pouquinho antes disso, mais ou menos uns 20 minutos antes, isso pra mim foi destruidor. Aí, cara, eu tô chorando, mas sem ele perceber, mas eu tava chorando desesperadamente, só que ele percebeu. Acho que vocês devem ficar loucos, então, quando vendem atalho na internet. Como que... Eu nem sei que palavra é essa. Existe essa palavra? Atalho é passar por cima da graminha, né? Não tem atalho, pô. É que essa palavra é sexy, né? É sexy. Ela é muito sexy, né? Mas ela não existe, pô. Não existe atalho. Eu fiz uma prova de Ironman ano passado. E por mais que eu quisesse, não ia ter atalho. Ia ter que percorrer lá o que eu percorri de bike, nadando e correndo. Então não tem atalho. Uma prova como essa, você tenta até pensar se não há um atalho. Exatamente. Porque chega um momento que o esgotamento físico, você fala assim, cara, não tem outro caminho. Aí você vê os caras e fala, não tem, cara. Não tem, irmão. E na minha preparação para o Ironman, em alguns momentos eu fiz de tudo para desistir. Eu assumo aqui, eu não conseguia. Não é assim, não desista. Não, eu falei, vou desistir agora. Não dá mais para mim. Aí eu falava, mais um pouco. Eu vou desistir agora, não dá mais um pouco. Eu vou desistir agora, mais um pouco. E não tem atalho. Eu estava fazendo uma preparação em Belo Horizonte. O Caio Carneiro veio aqui. Ou você foi no Caio? Ele veio aqui. Ele veio aqui, né? Eu e Caio, treinando com o Vinhal. Vinhal, nosso técnico, simplesmente um dos maiores triatletas do planeta Terra. E nós começando agora a fazer Ironman. A gente tá treinando, um treino muito duro. A gente saiu de Belo Horizonte, foi até Ouro Preto pedalando. Nossa Senhora. E voltamos de Ouro Preto e tem uma subida chamada Santa. Uma subida íngreme, eu não sei quantos quilômetros, é simplesmente o inferno na bicicleta. Eu estava em cima do capiroto. Foi muito ruim, velho. E eu falei, agora eu vou desistir. Acabou o fim, não tem mais como. Eu estava 5 horas em cima da bike. 5 horas. Eu falei, não dá mais, tá tudo doendo. Um cara, simplesmente chamado Petros, combinou com a minha esposa de mandar um vídeo dos meus filhos, meu irmão. Filha da mãe. Filha da mãe, velho. E eu assim, não vai dar. Cara, ele arrancou o celular e mostrou meus filhos falando, vai papai. Você acredita, velho? Você acredita que o Petros fez isso? Petros! Ele falou, vai desistir, Joel J? E o meu filho, vai papai, vai papai, vai papai. Eu não só não desisti, como eu acelerei, irmão. Eu não só desisti, como eu não acelerei. Jogou o Petros lá de cima. E, cara, eu terminei arregaçado no chão. Então, não esqueço disso. Irmão, mas fala a verdade, como isso te refina a alma? Exato. Refina a alma, cara. Exato. É que Participei agora de uma competição profissional do Mr. Olímpia. Acompanhei, pô. Foi do cacete. A internet inteira contigo, né, velho? A internet inteira, comigo e com o Júlio, cara. Eu vi, pô. O Júlio tava pior ainda, cara. Sabe por quê? O Júlio veio de um Covid. Não, do Júlio foi foda. Eu tiro o chapéu, cara. Assim, o Júlio me fazia... Você, Júlio Fefranco, né? Eu e Júlio Fefranco. Mas o Júlio, sério, o Júlio me fazia trabalhar mais duro. Porque eu tinha vergonha se eu trabalhasse menos. Porque o Júlio veio de uma pandemia, ele foi para um quadro clínico severo, foi parar na UTI, Cacete, com 30% do pulmão comprometido. Uau. Ele perdeu 30 quilos. Ele chegou em 96 quilos. Desde os seus 18 anos de idade, ele não pesava tão pouco quanto ele pesou no pós-Covid. Pega pra mim, por favor, a cena pro J, Maurício. Ele, com acesso no braço, depois, durante 45 dias, continuou tomando antibióticos via endovenoso. Você tem noção do que é você passar durante mais 45 dias após uma internação na UTI tomando antibióticos, destruindo sua flora intestinal, todas as bactérias do bem que você precisa para combater uma infecção? Esse cara começou a se preparar em março para competir conosco em setembro. Olha lá, olha o estado do Júlio. Olha como é que ficou o Júlio. Isso aqui é quando? Esse é ele já tava... Aí já era um mês depois que ele saiu da UTI, tá? 3 de fevereiro. Não, esse daí foi o primeiro vídeo que ele saiu, Sim. depois saindo da... Não, mas ele já tinha um mês que ele já tinha, assim, se recuperado. Porque lembra, foi em dezembro tudo. Esse daí foi dia 3 de fevereiro. Aí já tinha pelo menos uns 20, quase 30 dias que ele tinha saído do hospital.
Vai ter uma imagem daqui a pouco do antes e depois deles junto. Sim. E aí ele tava com 90 e qualquer coisa. 96 quilos aí. Olha a cabeça dele, olha o tamanho que o homem era antes do... Isso é literalmente antes. Aham. Pois esse homem começou uma preparação. Joel, toda vez que eu chegava aqui, cansado, debilitado, porque eu trabalhei o dia inteiro, com um monte de responsabilidade na fábrica, nos meus outros negócios, em tudo que envolve a minha vida profissional, tava o Júlio ali, com 2 elásticos amarrados na perna para aumentar a dificuldade, fazendo 1 hora de simulador de escada, com elásticos puxando ele para baixo, amarrados nos seus tornozelos. Eu olhava e falava assim, cara, eu não posso fazer menos do que 100% do que eu poderia fazer. E nós fomos lutando, e aí eu tive um rompimento parcial do posterior de coxa, eu tive severos problemas no meu joelho, problemas articulares, e nós fomos lutando. Chegou uma hora que, num treino aqui com o meu treinador, meu joelho fez um barulho tremendo, plá, e era a 3ª vez que eu tentava fazer um treino de perna e meu joelho me limitava. Uhum. O Maurício me ligou, era um domingo à noite. O Maurício me ligou e falou assim, mestre, desiste. Você vai acabar se matando, você vai acabar se destruindo, desiste, é melhor você esquecer isso. E aí eu ali bem abatido, eu falei para ele, não, deixa eu pensar, Maurício, amanhã nós conversamos e tal, deixa eu pensar melhor. Aí ele ligou para o meu treinador, que é o Fabrício Pacholoc. Falou assim, Pacho, conversa com o Renato, fala para ele que não dá mais, essa lesão tá ficando cada vez mais severa, ele vai ter um rompimento aí desse joelho total e vai impossibilitar ele de fazer tudo o que ele precisa fazer diariamente. O Pacho virou e falou assim, ele não vai desistir, não depende de mim nem de você, Maurício, ele não vai desistir. No outro dia, subia novamente no equipamento de cardio em jejum e ia fazendo. Quando eu cheguei no final da minha competição e eu subi no palco, mostra ali, Maurício, acho que no meu Instagram tem ali a galera gritando. Eu vi, pô. Logo na Isso foi entrada. demais. Foi animal, cara. Nós tínhamos milhares de pessoas lá dentro e ficaram 7.000 pessoas do lado de fora que não conseguiram entrar. O local ficou tomado de uma forma que virou assim uma coisa assustadora. Eu olhei para aquilo e a minha pior cena, eu nunca falei isso, acho que o Maurício nem conseguiu gravar. Quando eu entrei, Joel, olha isso. Quando eu entrei, e aquela galera ali enlouquecida, e tudo aquilo que envolvia o processo, sabe aqueles seus 22 segundos? Sim. Aquilo foi passando, só que ninguém sabe, um pouquinho antes disso, mais ou menos uns 20 minutos antes, isso pra mim foi destruidor. Meu filho de 10 anos, ele nunca tinha me assistido nas competições. Eu tento blindar o máximo possível a minha família da questão da exposição social, essas coisas, tudo porque ele ainda é muito menino, ele não consegue ainda enxergar isso. E aí, quando ele chegou, aquele monte de gente, e todo mundo tentando falar comigo, ele já ficou assustado. Aí nós fomos para uma área, que é a área VIP da Max, e eu estava ali deitado. Aí ele me viu ali deitado, ele foi com o avô dele, e aí ele queria chegar perto de mim, mas ele não sabia como. Porque ele percebeu que eu estava ali quentinho, concentrado. Tava muita gente ali naquela área e eu num canto, eu e o Júlio, num canto, sentado ali concentrado. Porque faltava alguns minutos para nós subirmos no palco. Então a gente estava ali concentrado. Aí ele sentou um pouco ali próximo a mim. Aí ele veio, sentou e ficava me olhando. Aí eu fiz assim, vem cá, filho. Aí ele veio, sentou do meu lado. Aí eu encostei a cabeça no colo dele. Eu estava sentado no chão, ele sentado numa cadeira, eu encostei no colo dele. Ele não falou nada pra mim. Ele só começou a passar a mão na minha cabeça, a acariciar assim a minha cabeça. Cara, o Maurício pegou, o Maurício viu. Eu chorava. Eu só conseguia chorar. Porque eu estava numa pressão tão grande, numa jornada tão dura. Eu sofri tanto.
Foram tantas lesões, foram tantas noites sem dormir, tantas dores que eu senti, tanto que eu lutei e sem precisar. É exato. Sem precisar. Eu já tinha feito todas as minhas competições. Eu já tinha provado tudo que eu já tinha sido campeão brasileiro, campeão paulista, campeão internacional. Ali, ó. Foi essa parte, ó. Olha lá, ó. Ah, que legal. Essa mão é a mão dele, do Essa é a filho. mão dele. Aí, cara, eu tô chorando, mas sem ele perceber, mas eu tava chorando desesperadamente, só que ele percebeu. Tanto que molhou a calça dele toda, tadinho. De tanto que eu tava chorando. Olha lá, ó. E assim, aquilo, eu chorando por conta de tudo que eu tinha passado, e ter ali a mão dele, o toque dele, o carinho dele, foi algo incrível. E aí ele foi pro palco, ali para perto do palco, ele ficou do lado do Muzi ali, o Muzi brincando com ele, acelerando ele assistiu. E, cara, isso transforma. Opa. E eu não precisava de nada disso. Eu já tinha ganhado todas as competições que um grande atleta precisa ganhar. Eu já tinha feito tudo isso dentro, inclusive, das redes sociais, tudo registrado no YouTube para sempre. Eu já sou muito bem consolidado da minha carreira, da parte financeira, mas você, quando escolhe alta performance, não tem explicação prática. Não tem uma explicação técnica prática do porquê você faz isso. Mas eu saí de lá, cara, muito refinado. Cada grande competição que eu participei conta uma história. E cada uma dessas histórias, elas estão ligadas a muita resiliência, dor e vitória.